Hoje a gente vai dar continuidade ao tema Planeta Terra, né? Sou a discente Miriam, da Universidade Federal de Rondônia, faço o curso de Ciências da Natureza e a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre o planeta Terra. A bússola. A bússola é um dos objetos utilizados para orientação geográfica. Sua construção ocorreu tendo como referência a roda dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É um objeto com uma agulha magnética que é atraída pelo polo magnético terrestre. Como ela funciona? Por meio de uma agulha magnética colocada de maneira horizontal, a bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Portanto, ela possui em seu interior a roda dos ventos, que indica os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais da Terra. Isto porque ela atua sobre o magnetismo terrestre, sendo atraída para a direção dos polos do planeta. A agulha suspensa pelo centro de gravidade gira de acordo com os movimentos reais. Note que ela vai apontar sempre para o polo norte magnético da Terra. Isto porque o planeta funciona como um enorme ímã, que exerce uma força de atração nesta direção. Dias e noites. O planeta Terra faz um movimento contínuo de rotação, no qual ela gira em torno do seu próprio eixo. Este movimento de rotação é realizado no sentido oeste-leste. Vem daí as percepções que temos de dia e noite. A Terra realiza este movimento de rotação no período de 24 horas, que é o período correspondente ao chamado de um dia. Este também é chamado de dia solar. Este movimento é importantíssimo, pois ele determina a sucessão dos dias e noites. Os dias e as noites são fundamentais, pois eles regulam a temperatura, determinando a existência da vida e dos seres humanos, animais e vegetais. No caso das pessoas, este movimento regula o ritmo das atividades humanas. Afinal, as pessoas vivem o seu dia a dia e realizam seus compromissos em relação aos horários, e esses são determinados pela iluminação, ou seja, as horas em que o dia, ou seja, as horas do dia em que o planeta está recebendo a incidência dos raios solares. A rotação da Terra. No caso, em relação aos dias e às noites, né? Caso este movimento de rotação não aconteça, a dinâmica dos dias e das noites não seria possível, pois somente um lado da Terra receberia a constante iluminação do Sol. A face da Terra voltada para o Sol seria sempre quente, com altas temperaturas, e a face escura seria sempre fria, com baixas temperaturas. Então, este movimento é importantíssimo para a existência de todas as formas de vida. Horas e fusos horários. Os fusos horários, também chamados de zonas horárias, são cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo para o outro do globo terrestre. A finalidade dessa divisão é de padronizar o cálculo de tempo em todo o planeta. Os meridianos. Os meridianos são as semicircunferências que ligam os polos e dividem o globo terrestre em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e o oriental. Eles determinam os múltiplos de 15 graus, que constituem o total de 360 graus da circunferência terrestre. Como que é calculado os fusos horários, né? Esta metodologia leva em consideração o movimento de rotação da Terra, em seu sentido anti-horário para o leste. Assim, a gente tem que adiantar as horas, né? E
e o fuso horário no leste, a gente vai atrasar as horas. Para completar a rotação, o planeta Terra leva aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A proporção é de 1 hora para cada 15 graus de rotação. Ou seja, a cada 1 grau são 4 minutos. Em cada 15 graus de longitude, temos o fuso, que equivale a 1 hora, sendo o meridiano de Greenwich o marco zero longitudinal da Terra. Por isso, a partir dele, podemos contar as linhas verticais imaginárias, de 1 hora cada, que aumenta se localizado a leste do globo e diminui se localizado a oeste. As linhas paralelas, latitudes, por sua vez, determinam a largura média dos fusos. Por esse motivo, a linha do Equador e do fuso será de 1.677 quilômetros, enquanto nos trópicos de Câncer e Capricórnio, a largura será de 1.529 quilômetros. Ela continua diminuindo até chegar aos polos, onde a largura média dos fusos será de 289,4 quilômetros. O horário mundial e o horário de Brasília. Aqui eu trouxe alguns, né? Não trouxe todos. Aí a África do Sul, né? Ela está a mais 5 horas do horário de Brasília. A Bolívia, a menos 1 hora. Os Estados Unidos, menos 2 a menos 7, vai depender da localidade. A Guiana, ela está no mesmo fuso horário, né? O Japão, a mais 12 horas. E a Rússia, a mais 6 a mais 14, dependendo da localidade. As coordenadas geográficas. É um sistema de localização que se estrutura através das linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si, nos sentidos norte, sul e leste-oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criam-se endereços específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos. As latitudes e longitudes. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente, no sentido leste-oeste, enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente. A junção dessas linhas é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas. O principal paralelo é a linha do Equador. Apresenta a faixa da Terra que se encontra a uma igual distância dos polos norte e sul. O principal meridiano é o de Greenwich. Essas duas linhas apresentam o marco inicial da contagem das latitudes e das longitudes. Aí a gente tem um exemplo, né? No mapinha a gente temos uns pontos de A, B, C, D e o E. Aí aqui a gente tem a latitude, menos 20, né? Do ponto A latitude é menos 20, a longitude menos 60 graus. Ponto B, latitude menos 40 graus e longitude 0 graus, porque ele está em cima da linha do meridiano de Greenwich, né? O ponto C, latitude menos 20 graus e longitude de 90 graus. O ponto D, a latitude de 0 graus e a longitude de 0 graus também, porque ele está bem no centro, né? O ponto E, a latitude de 40 graus e a longitude de 120 graus. As estações do ano. As estações do ano apresentam 4 subdivisões climáticas, no período de um ano: verão, outono, inverno e a primavera. As estações do ano não ocorrem de forma simultânea em todo o mundo, já que são determinadas em cada localidade pela dinâmica da rotação e translação do planeta. As estações do ano existem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento de translação em que a Terra gira ao redor do Sol é responsável pela existência das estações do ano.
Já o movimento de rotação, em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ele fica responsável pelos dias e as noites. As características das estações do ano. A gente tem o verão, né, que apresenta temperaturas elevadas e dias mais longos, e as noites nesse período perdão aqui, eu dei uma confundida. Ela apresenta temperaturas elevadas e dias mais longos que as noites, né? O aumento do índice pluviométrico, bastante chuva no período do verão. O outono é considerado um período de transição de características pelo declínio da temperatura, com exceção nas regiões que se localizam próximo à linha do Equador. Este período, as folhas das árvores apresentam tons amarelados e costumam cair indicando mudança de estação. O inverno caracteriza-se pela queda das temperaturas e, em alguns lugares do hemisfério sul, pela ocorrência de geadas e nevascas. Apresentam dias mais curtos e noites mais longas, em decorrência de menor incidência solar. Neste período, ocorrem migrações de diversas espécies e animais para áreas com temperaturas mais elevadas. A primavera apresenta temperaturas amenas e agradáveis e o aumento dos índices pluviométricos. Os dias começam a ficar mais longos e as noites passam a ser mais curtas. A característica principal dessa estação é o reflorescimento da nossa flora. A estação do hemisfério norte. Como que ela vai se dar o seu início, né, e o seu fim de cada estação aqui? O verão, ele vai se iniciar no hemisfério norte por volta do dia 21 de junho e será finalizado por volta do dia 23 de setembro. O outono, ele vai se iniciar por volta do dia 23 de setembro e finalizará por volta do dia 21 de dezembro. O inverno, ele dará início por volta do dia 21 de dezembro e finalizará por volta do dia 20 de março. E a primavera inicia-se por volta do dia 20 de março e finaliza por volta do dia 21 de junho. Já no hemisfério sul, o verão ele vai se iniciar por volta do dia 21 de dezembro e se finaliza e vai ter o seu fim por volta do dia 20 de março. O outono se inicia no dia 20 de março e termina por volta do dia 21 de junho. O inverno inicia-se por volta do dia 21 de junho e termina por volta do dia 21 de setembro. E a primavera inicia-se por volta do dia 22 de setembro e finaliza-se por volta do dia 21 de dezembro. As marés. A maré consiste em um fenômeno de descida e subida das águas do mar, por meio da força gravitacional que é o resultado da atração que o Sol e a Lua exercem sobre a Terra. Apesar do Sol possuir mais massa, a Lua está bem mais próxima da Terra, tendo assim o dobro de influência sobre as águas do oceano. Além da Lua e do Sol, a rotação da Terra sobre o seu eixo também colabora para a formação das marés. Uma metade do nosso planeta, né, vai estar sempre voltado para a Lua, que exerce seu poder de atração sobre as águas. Nesta fase, teremos maré alta, né, e na fase oposta à Lua, teremos a maré baixa. Ou seja, é como se a Lua puxasse as águas da metade para a qual ela está voltada no momento. Então, sempre à noite, né, a maré vai subir quando no período do dia ela começa a baixar, mas à tardezinha já volta a subir de novo. Maré baixa e maré alta. O nível máximo que a água do mar alcança chama-se maré alta ou pré-mar. Em oposição ao nível mais baixo, que as águas oceânicas podem chegar, chama-se maré baixa ou baixa-mar. As marés baixas e as marés altas ocorrem em intervalos de aproximadamente 6 horas. A importância das marés.
Tem importância, né, no cotidiano das pessoas que residem nas regiões costeiras, trabalhadores da pesca e navegação, que eles seguiam, né, pelos movimentos das águas, e também tem importância que ele está sendo muito utilizado como fonte de energia. A maré e a formação do relevo costeiro. As marés contribuem de duas formas para a formação do relevo litorâneo. O movimento das águas provoca continuamente o desgaste e a erosão do relevo da costa, degradando rocha e deslocando materiais. Este processo cria diferentes formas de relevo ao longo do litoral. As águas oceânicas, movidas pelas marés, transportam os sedimentos que se depositam ao longo da costa, contribuindo para o acúmulo de materiais marinhos, criando assim outras formas de relevo, como praias de areia, restingas, manguezais e as ilhas. Solcídico e equinócio. O solcídico e o equinócio marcam o início das estações do ano. Estão relacionados à incidência dos raios solares e à inclinação da Terra, em virtude do eixo de rotação da Terra e sua posição em relação ao Sol. A incidência de luz sobre os hemisférios é diferente. Esse fenômeno astronômico representa, então, o movimento aparente do Sol em ambos, ocorrem 2 vezes por ano em cada hemisfério. Qual a diferença, né, entre o solcídico e o equinócio? Solcídico representa o posicionamento do Sol em seu limite máximo, isto é, o Sol está em seu auge ao norte ou ao sul. Essa maior declinação do Sol em relação à linha do Equador tem como consequência a maior iluminação de um dos hemisférios. Este fenômeno ocorre em 2 momentos do ano, em junho e em dezembro. O solstício de verão é caracterizado por ter os dias mais longos que as noites. Já o solstício de inverno, as noites são mais longas que os dias. Equinócio apresenta o posicionamento médio do Sol em relação à Terra. Isto é, o hemisfério está inclinado em relação ao Sol, estando incidindo seus raios diretamente sobre a linha do Equador, iluminando então igualmente os 2 hemisférios. Este fenômeno ocorre em 2 momentos no ano, que é em março e setembro. A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono, em razão da mesma intensidade. Aí aqui a gente tem uma imagenzinha, né, do inverno, do solstício de inverno e de verão, que a gente vê que a Terra está sendo iluminada de maneira diferente do que do equinócio de outono e do equinócio de primavera, que o Sol incide diretamente na linha do Equador e aqui ele pega mais luminosidade no globo. Zonas térmicas. As zonas térmicas são as diferentes zonas de intensidade da luz e de calor que a Terra recebe do Sol. São classificadas em 5 zonas térmicas, que são zona tropical ou intertropical, zonas temperadas, essa apresenta no norte e no sul, então nós temos 2 zonas temperadas, e as zonas polares, que também são 2, no norte e no sul. Isso tudo, né, sempre vai estar relacionado ao movimento de rotação. As zonas polares. Os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada. Portanto, as temperaturas são mais baixas da Terra. Zonas temperadas. Os raios incidem a superfície de forma relativamente inclinada em relação à zona intertropical. Neste modo, as temperaturas são mais amenas. Na zona tropical,
áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície. O fato produz regiões com temperaturas elevadas, conhecidas como zona tórrida do planeta. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, das zonas, né? A zona zonas temperadas, né, que estão aqui no meio. As zonas tropicais estão no meio, né, que é onde o sol vai incidir direto com a linha do Equador. As zonas temperadas são logo depois das zonas tropicais, e os dois polos, né, que é a Antártica e o Polo Ártico, né, que são as zonas polares. O horário de verão. O horário de verão é uma prática adotada em diversos países que visa ao máximo o aproveitamento da luz solar e, consequentemente, a redução do consumo de energia elétrica. O nome horário de verão deve-se ao fato que essa prática é normalmente adotada no período de vigência do verão. Como funciona o horário de verão? O horário de verão adotado durante o período de vigência da estação, de mesmo nome, normalmente se inicia no hemisfério sul durante a primavera, determinando o início do outono, e, portanto, compreende toda a estação de verão. No hemisfério norte, inicia normalmente em março e abril, com término normalmente em outubro e novembro. O início do horário de verão. Os relógios são adiantados em 1 hora a partir da meia-noite da data de início, ou seja, quando os relógios marcarem 0 hora, deverão ser adiantados para 1 hora da manhã. O término do horário de verão, os relógios são atrasados em 1 hora. Então, quando for 0 horas, né, meia-noite, da data do término, eles devem ser atrasados para as 23 horas. Qual o objetivo do horário de verão? Tem como objetivo garantir o melhor aproveitamento da energia solar em relação à energia elétrica, ou seja, estende-se o período em que a luz natural, né, a gente vai gastar, em vez de a gente estar usando a energia elétrica, a gente vai estar usando a luz solar. Espera-se que haja diminuição no consumo de energia entre as 18 horas e as 21 horas. A ideia também é reduzir a sobrecarga nas linhas de transmissão, subestações e também nos sistemas de distribuição durante o período do ano em que há uma maior demanda de consumo de energia. O horário de verão no Brasil. Adotado pela primeira vez em 1º de outubro de 1931. Aqui no Brasil, nem todos os estados do Brasil, eles usam o horário de verão, né? E tem uma explicação para isso. Porque os estados pertencentes à região norte e nordeste do país acreditam-se que no horário de verão será mais eficiente nas regiões mais distantes da linha do Equador, ou seja, no sudeste, no centro-oeste e no sul, visto que há uma maior diferença de luminosidade no dia entre as estações de inverno e verão. O fim do horário de verão no Brasil. No início de 2019, o governo brasileiro decretou o fim do horário de verão no país, alegando que a decisão foi tomada mediante os estudos feitos quanto à economia de energia, que aponta uma neutralidade econômica na medida do setor elétrico. Ou seja, adotar o horário de verão não estava trazendo resultados significativos para a redução do consumo de eletricidade, visto as mudanças no hábito do consumo da população. Os países que hoje adotam o horário de verão, né? Tem países membros da União Europeia, países que formam a antiga União Soviética, países do Oriente Médio, como Líbano, Israel, Irã e Iraque, Nova Zelândia, Austrália, algumas regiões, né? Países da América do Norte, Canadá, os Estados Unidos. Os estados têm
autonomia para adotar ou não um horário de verão, né? E o México, países da América Central, como Cuba, Haiti, Honduras, Bahamas, Guatemala, e também os países da América do Sul, como o Paraguai, o Uruguai e o Chile. Aí essa foi a parte 2, né, da apresentação sobre terra.